Fala pessoal, sou Elton Carneiro, promotor técnico na Politec Tecnologia em Polimentos. Hoje nós estamos no Centro de Estética Automotiva, vamos mostrar para vocês um processo de polimento para repintura e também com o polimento técnico. Fiquem ligados e acompanhem o passo a passo. Pessoal, a primeira etapa do processo de polimento, ou até mesmo um processo de polimento e repintura, é a análise da peça. A gente tem que olhar para a peça com lâmpadas e identificar quais são os defeitos que a gente quer remover, tá? No caso de repintura, geralmente a gente vai tirar um pouco da casca de laranja. Temos que escolher a lixa adequada para manter uma textura padrão da peça repintada da peça com pintura original. Após a lavagem do carro, então após a limpeza da peça, que foi repintada e que precisa ser polida, a gente precisa verificar se tem contaminação. Então se você sente que tem alguma aspereza, pode usar a técnica do plástico. A gente vai usar a Clay Bar, que vai remover os contaminantes antes de a gente iniciar o processo de lixamento e antes também do processo de polimento. Clay Bar pode ser utilizada somente com água, não há necessidade de utilizar shampoo, detergente, utilizando apenas com água. Aqui nós vemos toda a sujeira, os contaminantes que ficam impregnados na nossa Clay Bar. Então toda essa parte amarela é sujeira que a gente acabou de tirar do carro. Pessoal, vamos falar sobre lixamento. Lixa é tudo igual? É só pegar, encostar, passar a mão, passa com a máquina, passa com o kit? Vamos explicar primeiramente sobre os tipos de lixa que a gente tem no Brasil. Aqui no Brasil, estado de São Paulo e outras regiões do Brasil, a gente encontra muito dois tipos de lixa. Lixa no padrão CAMI, padrão ANSI, padrão americano, e o padrão FEPA, que é o padrão europeu. Qual que você acha que é a diferença entre essas duas lixas? Se vocês olharem de perto, tem alguma diferença entre as duas? A parte do abrasivas aqui está meio usada, mas tem diferença? A principal diferença é essa letra P, tá? A letra P identifica que a lixa é um padrão FEPA, um padrão europeu de lixamento. É uma lixa um pouco mais agressiva, então essa lixa não é igual a essa lixa. No rótulo dos nossos produtos, principalmente os produtos de corte, está indicado o grau de remoção de risco de lixa. Então na nossa massa absoluta, marcas de lixa 1200. Essa indicação de lixa 1200, ela é voltada no padrão ANSI, no padrão CAMI, que é o padrão americano, que é o sistema sem o P na frente, as lixas somente 1200, sem o P na frente, tá? Então, da mesma forma que a gente tem a 1200, a gente tem a 2000 e a 2500, todas sem o P na frente. É esse o sistema que a Politec usa. Para o melhor acabamento do lixamento, sempre use água, tá? Evite lixamento a seco, que pode ser que fiquem algumas marcas. Então, lixando sempre com água. Outra informação, lixamento com a mão também não é indicado. A nossa mão, ela vai acabar marcando a pintura do carro. Então, se vocês olharem no foco, vocês vão ver que vai ficar a marca certinha dos meus dedos aqui na peça. Como vocês viram, se eu lixar com a mão, acaba gerando marcas. A nossa recomendação é usar um taco de EVA. Pode ser um taco de borracha, um taco semi-rígido, ou então um taco de EVA um pouquinho mais duro. Ou até mesmo aquele chinelinho que às vezes você usa na oficina. Pessoal, o lixamento deve ser feito sempre de forma orientada, em movimentos verticais ou horizontais, tá? Ou até cruzando. Mas girar o taco, girar a lixa enquanto a gente trabalha, não pode, porque fica mais difícil remover esse risco no polimento. Olhando na lâmpada, vocês vão ver que a peça está inteira acetinada. Então, esse é o aspecto ideal de uma peça após o lixamento. Tem que ter um acabamento uniforme dessa forma. Agora aqui a gente vê a transição da pintura original para o começo da remoção da casca de laranja. Então é possível ver a diferença no brilho, em pequenos pontos, onde a gente vai começar a remover a casca de laranja. Pessoal, resumindo, lixamento é apenas para remoção de textura. Não devemos lixar para remoção de risco e outros problemas. Para facilitar a remoção dessas marcas de lixa, a gente sempre recomenda que a gente faça um refinamento. A gente pode fazer um refinamento com uma lixa
dessas, né, que é uma lixa própria para refinamento de lixas, ou então você usar uma lixa um pouco superior. Por exemplo, se você usou uma lixa 1200, refina com a 1500 ou com uma 2000. Assim o seu serviço vai ser muito mais rápido. Pessoal, nesse capô eu fiz um lixamento breve com uma lixa 2000 e agora estou passando uma lixa 3000 para refinar as marcas e tirar as marcas que a lixa 2000 tirou. Dessa forma, o meu polimento, a minha fase de corte vai ser muito mais fácil e muito mais rápido de ser executada. Feito o lixamento, a gente refinou o lixamento, agora vamos entrar com a etapa de corte, que é onde vai remover todos esses riscos de lixa que você vê na peça. Para essa etapa, nós vamos utilizar a massa absoluta número 2, junto com uma politriz rotativa e uma boina, é a nossa boina head chip, é a nossa boina de corte híbrida, onde ela vai cortar, mas vai minimizar a incidência de marcas de boina. A aplicação da massa de polir. Ela pode ser aplicada diretamente sobre a peça. Evitem usar sobre a boina, senão vai saturar sua boina muito mais rápido. A aplicação pode ser feita usando o dedo ou um pincel, lógico, usando uma luva de proteção. Aplique dessa forma, colocando pequenos pontos sobre a peça. Uma dica para a gente começar o polimento é sempre utilizando a boina, pegando o produto usando esse canto da boina aqui. Aplicando a massa dessa forma, a gente pode espalhar com a própria máquina e a boina, em baixa velocidade, sem que suje o resto do carro. Parei um pouquinho aqui para explicar outro detalhe. Sempre que você vai fazer um capô, uma peça grande, um carro grande, toma cuidado com o fio, para o fio não encostar no carro. Então, chegou numa área onde o fio pode encostar, coloca o fio no ombro e continua o trabalho. Então acabamos de fazer a etapa de corte, que é a remoção das marcas de lixa. Como vocês puderam ver, parece que está tudo ok, né? Para a gente ter a certeza se realmente todas as marcas de lixa saíram, a gente vai usar o nosso Isopro, que é o revelador de imperfeições. Então aqui, mais do que mostrar os hologramas, a intenção de usar ele após o corte é revelar alguma marca de lixa que ainda está oculta. Então quando a gente aplica ele diretamente na peça, a gente vai tirar todo aquele brilho excessivo que às vezes tem na massa, a gente pode vir a enxergar mais marcas de lixa. Então a gente vai ver hologramas, são coisas normais. O que a gente não pode ver é marcas esbranquiçadas, né? Muitas marcas de lixa. Se você olhar o capô e não tiver mais marcas de lixamento, você pode seguir pela etapa de refino. Aqui a gente vê que ainda parece que tem algumas. Eu posso repetir a etapa de corte para minimizar e tirar tudo. Se não, faça o refino. Pessoal, acabamos a etapa de corte, a gente pode ver o resultado. São leves hologramas, que é normal de toda a boina de lã. A boina de lã deixa um pouco de marcas. A gente vai fazer a etapa importante, que é uma das etapas mais importantes de polimento, que é a etapa de refino, tá? Nesse processo de refino, eu vou mostrar para vocês o uso do Finesse Top. A utilização dele ideal é sempre com boina de espuma, tá? Então a gente tem uma boina de espuma laranja e branca. Qual que eu uso em que momento? Quando o carro tem verniz duro, você pode fazer um refino com a boina laranja. Caso de verniz macio, carro de verniz mais macio, carros japoneses, por exemplo, você pode usar o Finesse Top com a boina branca. Vamos começar com a boina laranja aqui. Então acabamos de executar a etapa de refino. Como eu falei para vocês, a etapa de refino é necessária para refinar as marcas do corte. Então quem vai tirar os hologramas na verdade é o refino. Os hologramas pesados, marcas severas, até algumas marcas mínimas do lixamento, quem tira é o refino. Então dessa forma
A gente refinou usando o Finest Top. Agora, o refino está executado, como vocês puderam ver, o acabamento já está brilhante, já está muito legal. Caso queira o acabamento ainda melhor, a gente vai entrar com o nosso lustrador. O lustrador Polytech deve ser utilizado sempre com uma boina de espuma macia. No nosso caso, a nossa boina de espuma preta. Pessoal, como vocês puderam acompanhar no vídeo, nós realizamos as 3 etapas do processo de polimento técnico: corte, refino e lustro. O acabamento que a gente teve foi esse. Mesmo no caso de repintura, onde há um lixamento, fazendo as 3 etapas de polimento, o resultado é perfeito. Para finalização, no caso da sua repintura, da sua oficina ou uma peça repintada recente, sempre finalizamos com o nosso líquido Polibrilho. É um composto manual de alto brilho indicado justamente para finalizar uma repintura. Então ele vai dar um brilho, vai dar uma proteção superficial, sem fechar o filme, sem impedir a evaporação do solvente. Pessoal, Polibrilho, como eu falei, ele é o produto indicado para o acabamento da repintura. Ele não tem cera de carnaúba, não tem silicone. Dessa forma, ele vai proteger a pintura sem selar o filme superficial do verniz. Dessa forma, mesmo a pintura recente, ela consegue evaporar todo o solvente residual que tem na peça, né, sem estragar sua pintura, que é comum muito acontecer, né, em repintura, que é murchar, perder brilho, mapear alguma massa poliéster, tá? Então, para você que é de oficina, esse é o produto ideal. Pessoal, a aplicação do Polibrilho, como vocês viram, eu fiz com uma Splittech, uma espuma aplicadora da própria Polytech, tá? Você aplica uniformemente na peça, pode aguardar de 5 a 10 minutos ou até fazer no carro todo, sem problema nenhum. Depois você remove com pano de microfibra seco. Vou mostrar para vocês a remoção. Fiz a aplicação do Polibrilho, passaram-se alguns 2, 3 minutos, vamos fazer a remoção. Pano seco, nosso pano de microfibra Premium da Polytech, seco. Olha como é que é fácil de remover. Bom pessoal, então aqui a gente encerra esse vídeo, mostrando um pouco do polimento para repintura e também do polimento estético. Espero que vocês tenham gostado. Gostou desse vídeo? Curte e compartilha. Tem dúvida? Comenta pra gente aqui. Se quiser saber mais, acesse o nosso site e siga nas redes sociais. Polytech, tecnologia em polimentos.